Nós vamos prosseguir com o nosso panorama bíblico do Antigo Testamento. Esta é a nossa terceira aula e nós vamos seguir a partir do livro de Jó, uma das obras mais antigas das Sagradas Escrituras. Muitos estudiosos acreditam que seus acontecimentos ocorreram na época dos patriarcas, talvez entre Abraão e Jacó. Talvez Jó tenha vivido no período da escrita que corresponde à escrita de Gênesis capítulo 12 até o 36, mais ou menos. E nós acreditamos nisso porque Jó oferece sacrifícios diretamente a Deus. No capítulo 1, verso 15, mostra que ainda não existia sacerdócio levítico, então ele mesmo era quem sacrificava em favor dos seus filhos. No livro de Jó, nos 42 capítulos, não há menção do livro de Moisés, não há menção do templo, nem inclusive Israel. As riquezas eram medidas em rebanhos, assim como conta a histórias patriarcais. Então isso tudo nos aponta, nos direciona para uma ideia de que Jó viveu durante o período dos patriarcas. O nome Jó, em hebraico pronuncia Yov, pode significar aquele que é odiado ou aquele que é perseguido. O seu livro, ele tem uma narrativa que vai destacar ali a ideia de sofrimento, profunda reflexão sobre a justiça de Deus, sobre a fé, o mistério da dor. Quando nós observamos lá no capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. A terra de Uz provavelmente ficava no sudeste da Palestina, perto da região de Edom e da Arábia. Nós vemos isso também num paralelo em Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, versículo 21. Era uma região de pastoreio, de comércio, de caravanas. E Jó era conhecido como o maior de todos os tempos, o cara mais rico do Oriente. E isso indica a influência, a sabedoria, a riqueza. Lá no capítulo 1, versos 2 e 3, está escrito assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssimos servos. Além da riqueza material, a Bíblia destaca o caráter que Jó tinha. E isso é dito pelo próprio Deus. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Capítulo 1, verso 1. Isso mostra que Jó era um cara que vivia verdadeiramente em piedade. Não apenas servia a Deus, mas era um cara que fugia da aparência do mal. Jó, ele cultivava a espiritualidade, intercedia constantemente pela vida dos seus filhos. Capítulo 1, verso 5 diz: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, Jó ensinava, santificava e levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os filhos, porque Jó dizia: pode ser que um de meus filhos tenha pecado e tenha blasfemado contra Deus. Nós vemos a atitude do coração de Jó. E lá no versículo 6 do capítulo 1, nós saímos de uma narrativa que acontece na terra para uma narrativa que acontece no céu. Lá no verso 6 do capítulo 1 diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Aqui nós vemos algo profundo. O mal não age fora do controle de Deus. Satanás aparece ali, mas ele não aparece como igual a Deus, mas alguém que precisa ter permissão de estar na presença de Deus. O Senhor pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás então responde isso com um desafio,
Porventura, teme Jó a Deus debalde? Em outras palavras, será que Jó teme a Deus de graça? Então Satanás acusa Jó de ter uma fé interesseira, só por causa daquilo que Deus lhe daria, afirmando que a sua devoção é fruto de bênçãos materiais. Então Deus permite que um teste aconteça. No versículo 12 do capítulo 1, Deus diz o seguinte: eis que tudo quanto ele tem está na sua mão. Somente contra ele não estenda a sua mão. Essa cena ela revela o pano de fundo espiritual e toda a história da vida de Jó. A fé que Jó teve é colocada à prova diante de todo o universo. Em poucas linhas nós vemos na Bíblia, Jó perde tudo. Seus bens, seus filhos, mensageiros chegando um após o outro com notícias trágicas. Capítulo 1, versos de 13 a 19 mostra isso. No auge da sua dor, ao invés de Jó reclamar, Jó declara a seguinte frase que está no verso 21 do primeiro capítulo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o Deus, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo assim, a provação não termina. Satanás volta a trazer novos desafios. Capítulo 2, verso 4 está escrito: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então Deus permite que Satanás toque no corpo de Jó. Permite que dê a ele doenças. Lá no verso 6 do capítulo 2 diz: mas não tire a vida de Jó. Deus permitindo que houvesse todo tipo de doença sobre a vida de Jó, mas que ele não perdesse a sua vida. Jó é coberto de feridas. Sua esposa, que também estava com dor, até usa uma frase que causa muita discussão. Verso 2, verso 9, capítulo 2, ela fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Provavelmente esta palavra amaldiçoa não foi a que a mulher dele disse, porque lá no hebraico está escrito Barech Elohecha, abençoa o seu Deus. Portanto, provavelmente ela deve ter dito: dê graças a Deus e morre, para parar de encher o saco aqui. A mulher do Jó estava numa situação complicada. Os filhos morreram, os bens sumiram, o marido está doente. Mas, seguindo como o texto está, lá no verso 10 do capítulo 2, Jó diz o seguinte: fala como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ele não entende o motivo pelo qual está passando por isso, mas permanece fiel. Aqui vai se iniciar um longo período do silêncio de Deus. Mas 3 personagens são acrescentados a essa narrativa. Os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Capítulo 2, verso 11. Eles choram ao ver Jó daquele jeito, rasgam as suas vestes, ficam 7 dias e 7 noites em total silêncio. Após esse silêncio, começam os debates. 34 capítulos do livro de Jó em diálogos profundos, diálogos poéticos, teológicos, uma discussão atrás da outra. E nós começamos por Elifaz, o místico. Dos capítulos 4 a 5, depois o capítulo 15 e o capítulo 22, Elifaz baseia-se em experiências e visões espirituais, sugere que ninguém sofre sem merecer e que Deus corrige o pecador. Elifaz diz para Jó: lembra-te agora, qual inocente jamais pecou? Jó capítulo 4, verso 7. Elifaz comete um erro aqui. É lógico, ele comete um erro ao assumir que todo sofrimento é uma punição. Quando nós ouvimos falar, por exemplo, as falas de Bildade, um tradicionalista, suas falas estão no capítulo 8, 18 e 25. Ele defende a justiça implacável de Deus, argumentando que os filhos de Jó morreram por causa dos pecados deles próprios. Jó capítulo 8, verso 4, ele diz o seguinte:
Se teus filhos pecaram contra ele, também os entregou ao poder da sua transgressão. Bildade vai representar aqui uma voz fria da religião sem compaixão, que só coloca julgo nas pessoas. Mas o terceiro amigo de Jó seria Zofar, o racionalista. Sua fala está nos capítulos 11 e 20. Ele fala com dureza, ele fala com arrogância, sugerindo inclusive que Jó merecia até mais castigo. No capítulo 11, verso 6, está escrito assim: Deus exige menos de ti do que merece a tua iniquidade. Doideira, né? Jó responde a todos, tentando defender a sua integridade, clamando por um mediador. Capítulo 19, verso 5, está escrito assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aqui é o grande clímax do livro de Jó. Mesmo sem resposta, ele confessa uma esperança futura. Tem mais um camarada, Eliú, mais um personagem que entra nesse livro. Um jovem com uma visão. Quando os três amigos de Jó se calam, Eliú aparece. Capítulos de 32 a 37 retratam isso. Ele era o mais jovem, ele havia esperado a sua vez de falar. Eliú corrige tanto Jó, quanto ele faz Zofar e Bildade, dizendo que Deus é justo e usa o sofrimento como disciplina e revelação, não apenas como punição. Jó capítulo 33, verso 14, está escrito assim: Deus fala uma e duas vezes, porém o homem não se atenta a isso. Eliú aponta que o sofrimento pode salvar o homem do orgulho. Eliú aponta que o sofrimento pode salvar o homem do orgulho e levá-lo a um arrependimento verdadeiro. Esse garoto é o único que não é repreendido por Deus no final. Lá no capítulo 38, o Senhor traz respostas a Jó. De um redemoinho, Deus começa a falar com Jó, mas não explica o porquê da sua dor. Em vez disso, Deus revela a sua grandeza e a pequenez do entendimento humano. Deus pergunta o seguinte: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu do ventre? Deus vai descrevendo a criação, vai colocando nesse relato os animais, os mistérios da natureza. Fala de Behemoth, Leviatã. Isso tudo para mostrar que há coisas além da compreensão humana, mas todas elas estão sob o domínio do poder de Deus. Então Deus vai perguntando pergunta após pergunta, inúmeras perguntas. No finalzinho do livro de Jó, lá no capítulo 42, Jó diz o seguinte: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Então, é nesse momento, depois de ouvir a fala de Jó, que Deus repreende os amigos de Jó por falarem sem conhecimento. No capítulo 42, no verso 10, diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava por seus amigos, orando por aqueles que o acusaram. Mas enquanto ele intercedia, Deus estava restaurando, e não só restaurando, entregando tudo em dobro. Jó 42, versos de 13 a 15, Deus restaura os bens, a família, a honra. Ele tem mais 7 filhos e mais 3 filhas. As suas filhas estão descritas como as mais belas da terra, e Jó ainda vive 140 anos. Você sabe que tudo foi colocado em dobro, e talvez venha uma pergunta para você: por que ele dá mais 10 filhos? É porque os outros 10 que morreram, um dia hão de ressuscitar. Então, os 20 filhos de Jó estarão reunidos. Concluindo, Jó começa a sua jornada com perguntas, mas termina com adoração. Deus não respondeu com explicações, mas a presença do Todo-Poderoso bastou. Então, esta é a narrativa
do livro de Jó.